Vamos agora para a pregação que Deus preparou para que nós possamos ouvir e aprender com a palavra de Deus. Queria começar primeiramente com uma oração, para que Deus possa conduzir essa palavra aí conforme a vontade dele. Vamos orar? Santo Deus e querido Pai, Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que neles existe. Pai, nós queremos aqui, como a tua igreja, como a menina dos teus olhos, agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder estar prestando um culto de adoração ao Senhor. Pois sabemos onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome, lá o Senhor está. Então o Senhor está aqui conosco neste momento, presenciando este culto feito com carinho, feito com amor ao Senhor. E pedimos, Pai, neste momento, que o Senhor falar através do teu servo, enchendo com o teu Espírito Santo, e que seja o Senhor pregando e nós apenas aprendendo da tua palavra. O Senhor esteja nos usando, nos abençoando e colocando as palavras corretas em nossas bocas. Perdoe as nossas transgressões e pecados e nos ajude, Pai. Nós precisamos do Senhor para tudo. Em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Quero começar essa mensagem aqui com algumas considerações. Considerando toda a instabilidade política e social em que vivemos. Considerando também a enorme crise sanitária que a humanidade enfrenta com essa pandemia horrível do Covid-19. Considerando a polarização ideológica entre lado A e lado B. Considerando também a grande oscilação do mercado financeiro mundial. Considerando as inúmeras fake news ventilando em todos os meios de comunicação. Considerando a batalha entre Joe Biden e Donald Trump, as possíveis reeleições de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, considerando o lockdown, considerando vacinas, máscaras, álcool em gel, distanciamento social, dentre tantos, mas tantos outros inúmeros fatores e variantes neste mundo muito louco que nós vivemos. Há uma notícia maravilhosa que eu tenho para passar. Eu não, a palavra de Deus, o Senhor, tem para passar para nós nos dias de hoje. Apesar de tudo isso que está acontecendo, o plano não mudou. O plano continua o mesmo. O plano continua o mesmo. A esperança nossa continua a mesma. Vou abrir uma passagem aqui para a gente. Se encontra no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. É um livro antes de Mateus, Malaquias. Capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3, versículo 6. Diz a palavra de Deus: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Se a gente contextualizar, se a gente fizer uma hermenêutica dessa frase aqui, nos dias de hoje, Deus continua o mesmo. Deus não mudou. O mundo, ele é volátil. O mundo muda. Hoje uma coisa está certa, hoje outra coisa, essa coisa que estava certa está errada. Mas nós temos um Deus que não muda. E porque Ele é um Deus fiel, e porque Ele é um Deus que não muda, nós também não somos destruídos. Porque Ele tem promessas. Ele é a nossa rocha eterna. Ele é a nossa garantia. O mundo pode mudar à vontade,
O mundo pode achar que o homossexualismo é certo. O mundo pode achar que as coisas que acontecem nesse mundo, a fome, toda a desgraça dessa pandemia, o cerceamento das nossas liberdades, estão para esse mundo algo correto. Mas, para Deus, isso pouco importa. Deus, ele não muda. As promessas de Deus continuam para nós cristãos. A esperança de Deus voltar e nos resgatar, ela continua a mesma. E damos graças a Deus por conta disso, porque isso é uma garantia para nós, em razão, em face desse mundo que está tão perdido, que está tão bagunçado. O plano de Deus não mudou e não há plano B. Deus possui as mesmas características. Deus, ele é infalível e imutável. Por isso que não tem plano B, porque nosso Deus, ele é infalível. Se caso tivesse plano B, nós serviríamos um Deus falível. Nós serviríamos um Deus que erra. O nosso Deus não erra. Por isso que não tem plano B. Por isso que o plano de Deus, apesar dos pesares, ele vai continuar. Se você perdeu o seu emprego no dia de hoje, fique tranquilo. Você sendo um cristão, o plano de Deus continua o mesmo. Se você permanecer firme e fiel, você estará salvo. Se você conseguiu um emprego novo, louve a Deus por isso. Mas o plano continua o mesmo. Apareceu uma doença na sua vida. Apareceu um momento de tristeza. Uma doença, às vezes, do seu cônjuge, do seu filho, dos seus pais. Vamos orar a Deus para que Deus possa recuperar a saúde dessas pessoas. Mas o plano de Deus continua. Perdeu um namorado, perdeu uma namorada, quebrou uma perna, ganhou na loteria. O plano de Deus continua o mesmo. E a nossa esperança continua a mesma. O nosso Deus, ele é imutável e infalível. Isso que a gente tem que ter na nossa mente. Nosso Deus não muda. E isso é uma enorme garantia para nós cristãos. No mundo onde impera a instabilidade e a incerteza, servir um Deus infalível e imutável é algo verdadeiramente confortante para nós e é uma garantia que Deus nos dá. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias aqui em Tiago, capítulo 1. Livro, a carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Diz a palavra de Deus: Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos que ele criou. Essa palavra não muda. Nós, por estarmos nesta geração aqui, nós somos os primeiros frutos desta geração, para demonstrar o amor de Deus para as pessoas, para demonstrar que temos um Deus imutável, temos um Deus que não muda como sombras inconstantes que acontecem nesse mundo, como tragédias, como coisas que ocorrem nesse mundo. Deus não muda, Deus continua imutável, Deus continua o mesmo, e isto é maravilhoso. Vamos abrir aqui em Lamentações. Perdão, antes de Lamentações, Josué, capítulo 21. Josué, capítulo 21,
versículo 43 a 45. Josué 21, 46, 43 ao 45. Diz a palavra de Deus: Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. Bem no finalzinho, quando o povo de Israel já havia conquistado a grande maioria das terras prometidas ali. Versículo 44. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. 45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Mas uma garantia. Essa garantia foi para o povo de Israel daquela época. Mas nós podemos trazer para os dias atuais. Pois Deus, Ele cumpre as suas promessas. Se Deus não cumprisse as suas promessas, Ele seria um Deus que mudaria. Mas Deus aqui Ele falou no versículo 45: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. E as más promessas? Por que será? Será que falharam? Será que Deus mudou? De maneira nenhuma. Nós servimos um Deus misericordioso. Nós servimos um Deus amoroso. Então, às vezes, as promessas de rigorosidade para com o povo de Israel daquela época, e para nós também nos dias de hoje, Deus pode muito bem também colocar de lado e deixar apenas as promessas maravilhosas que Ele tem para nós, como as promessas da salvação, como as promessas da vida eterna. Da mesma forma, nós servimos um Deus de caráter compassivo, amoroso. Ele quer que vocês e a mim e a toda a humanidade sejamos salvos. Nós servimos um Deus que não muda, e quando muda, muda para melhor. É um Deus compassivo. É um Deus amoroso, é um Deus que tem todo o direito de punir, mas por ser um Deus amoroso, Ele concede as promessas de amor e fecha muitas vezes as promessas de rigorosidade. Como nós temos um Deus maravilhoso, né, gente? Isso é algo tremendo. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Lamentações de Jeremias, provavelmente Jeremias, né? Lamentações. Lamentações de Jeremias e depois de Jeremias, tá? Só para se alguém quiser se situar, tá? Quem depois? Lamentações, capítulo 3, versículos 31 e 32. Lamentações, capítulo 3, versículos 31 e 32. Vamos lembrar agora um pouco do contexto que eles estavam passando naquele momento. O povo de Israel já tinha sido subjugado por Nabucodonosor e a Babilônia, e a grande Babilônia. E muito provavelmente Jeremias é quem está escrevendo estas lamentações aqui, falando um pouco sobre o que ele estava sentindo no coração. Vamos lembrar que o profeta Jeremias daquela época, ele pregou a vida inteira para que Israel se arrependesse e não viesse a ameaça do norte, que era a Babilônia. Mas o povo, obstinado de coração, se endureceu e foi subjugado pela Babilônia. E aqui, muito provavelmente, o profeta Jeremias escrevendo as lamentações, falando de toda essa situação aí.
Lamentações, capítulo 3, 31 e 32. Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. O amor de Deus, ele é infalível. Mesmo quando nós vivemos uma situação de dificuldade, mesmo quando nós vivemos uma situação de doença, mesmo quando nós vivemos uma situação de abandono, de desemprego, de pandemia, o amor de Deus, ele é infalível na vida dos seus pequeninos. Israel naquela época estava sofrendo demais, estava sendo escrava do povo da Babilônia. Mas, mesmo assim, Jeremias escrevendo aqui que o amor de Deus era um amor infalível, é um amor infalível. Será que a gente consegue ter essa consciência de que por mais que nós passemos momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos muitas vezes em que não há esperança física olhando, será que quando nós passamos por essas situações, nós temos a consciência que nós servimos um Deus de amor infalível? Será que nós temos a consciência? Ou nós somos como o povo de Israel daquela época, que abandonou a Deus e foi cada vez mais se dissipando? Vamos usar esses exemplos aqui para lembrar que nós servimos um Deus de amor infalível, um Deus que não muda, um Deus que tem o amor pleno para com os seus pequeninos. Após a queda de Jerusalém pela Babilônia, Jerusalém estava devastada, bem semelhante aos dias atuais, né? Nós vivemos num momento de terra devastada. Estamos apenas juntando os cacos. Mas o que nos conforta é que nós servimos um Deus de amor infalível. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 6 a 10. Todo mundo achou? Amém, né? Espera aí que eu abri no 1 Coríntios. Fiz a... Só um momento aqui. 2 Coríntios 12, de 6 a 10. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que a mim vê ou de mim ouve. Isso Paulo estava falando da visão que ele havia feito do terceiro céu, tá? Só para a gente contextualizar. Versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Palavras de Paulo. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Então, apesar de nós estarmos vivendo um contexto não semelhante ao de Paulo, porque o de Paulo era o extremo, mas um pouco parecido, com o contexto de Paulo, contexto de angústia,
contexto de tristeza, Paulo estava com um espinho na carne, porque ele havia visto o terceiro céu. O coração de Paulo era um coração muito humilde e reverente, mas Deus permitiu um espinho na carne de Paulo para que ele não se exaltasse. Então olha só como o céu é maravilhoso. Olha só o que nos espera. É algo que pode fazer uma das pessoas mais humildes e servas deste mundo se exaltar aqui na terra, para você ver o quanto que é maravilhoso esse céu que nós estamos esperando. Mas apesar das dificuldades que Paulo passava com este espinho na carne, ele soube do Senhor que a vida dele, através de suas fraquezas, a vida do Senhor se demonstra ainda mais forte com a fraqueza humana. Como diz aqui, no versículo 9: mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você. Será que a graça do Senhor é suficiente para nós? Sim ou não? Amém. Amém, né? A graça do Senhor já é suficiente. Se a nossa vida for uma vida de sofrimento, de angústia, de tristeza, de doença, de morte, ainda assim, o plano não mudou. Ainda assim, Deus nos dá esperança de que um dia estaremos, todo esse sofrimento vai acabar. Essa vida, nós temos alguns anos de vida aqui na Terra. O que são alguns anos de vida de sofrimento aqui na Terra? Perto da eternidade, no terceiro céu, esse mesmo céu que Paulo presenciou com os seus olhos, e que Deus permitiu um espinho na carne dele para ele não ficar se exaltando, para ele não ficar exaltado, uma das pessoas mais humildes que já pisou nessa terra, o apóstolo Paulo. Isso que está reservado para você e para mim, é isso que está reservado, um local maravilhoso, indescritível. O que é um local como esse, em comparação do sofrimento desta terra, das tristezas que nós sentimos? Isso não é nada. O plano de Deus não mudou. E ainda mais, Paulo não apenas se conformou com a sua tristeza momentânea, mas ele se gloriou. Ele se gloriou de suas fraquezas. Ele se gloriou daquele espinho da carne, pois Deus se engrandece com as nossas fraquezas. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos tristes, o que acontece com as nossas vidas? Nós nos aproximamos de Deus. Quando nós temos um contexto de doença, de pandemia, de tristeza nas nossas vidas, o que acontece? O que o cristão faz? Ele se aproxima de Deus. Aqui Paulo rogou por 3 vezes o Senhor para que ele tirasse esse espinho da carne. Se aproximou de Deus. Mas Deus falou para ele: na sua fraqueza eu me glorio. Por isso ele se regozijou, ele ficou feliz por suas fraquezas, para que o nome do Senhor fosse cada vez mais mostrado, demonstrado através da sua vida. Pois no final do versículo 10 diz: pois quando sou fraco é que sou forte. Quando nós somos massacrados e permanecemos fiéis ao Senhor, nós nos fortalecemos mais e mais com o Senhor. Nós nos fortalecemos. Aquilo que não nos mata, nos fortalece. Então, possamos ter esta mentalidade aqui nas nossas vidas. Portanto, apesar aqui de todas estas instabilidades que vivemos em nossas vidas, sejam quaisquer espinhos na carne que porventura soframos no decorrer de toda a nossa existência terrena, nada irá afetar o plano imutável de Deus para a salvação da humanidade. E esta é uma garantia divina. Que garantia maravilhosa, hein? Imagina só, eu lembro na época
do plano da inflação. Lembra a época da inflação? Como era instável? Eu não vou lembrar muito, porque eu sou uma pessoa muito jovem, né? Eu não lembro, pessoas falam para mim, então eu fico sabendo. Mas na época da inflação, o preço que era de manhã era um, à tarde era outro. Era uma instabilidade muito grande. Como é que a gente podia ter certeza num momento como esse? É por isso que nós servimos um Deus que não muda. E o plano dele não muda. Graças a Deus. Para a gente quase finalizar, vai, Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 16. Filipenses, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 16, que diz o seguinte: Paulo escrevendo à igreja de Filipos: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Você já alcançou Cristo em sua vida? Sim ou não? Então vivamos alcançando, permanecendo, prosseguindo ao nosso alvo. Este é o nosso alvo. Nosso alvo não é um emprego novo. Nosso alvo não é a cura de uma doença. Nosso alvo não é que cesse a pandemia. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é o Senhor, pois o plano não mudou. Não há plano B, pois o amor do nosso Deus é um amor infalível e imutável, independentemente do que ocorra. O plano não mudou e o plano não muda. Você ganhou na loteria, você bateu o seu carro, você perdeu o seu emprego, você trocou de namorado, aconteceu o que for na sua vida. O plano do Senhor não muda. Para a gente finalizar, 1 Pedro, capítulo 1. Para a gente finalizar aqui. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Diz a palavra de Deus: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Somos protegidos de Deus até chegarmos ao nosso alvo, que é a salvação. Somos protegidos de Deus. Versículo 6. Nisso vocês exultam, assim que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra
quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. É por isso que a gente passa por tantas provações, para que assim como no versículo 7, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, que é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa, seja uma fé genuína e resulte em glória, honra ao nosso Deus. Que nós possamos prosseguir ao nosso alvo, que nós possamos prosseguir a salvação das nossas almas. O mundo diz que a única certeza da vida é a morte. Os discípulos de Cristo sabem que a maior certeza que temos é a concretização do plano infalível e imutável de Deus, com a volta de Jesus Cristo e a salvação dos seus santos,